Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É, como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam perdão? Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o rei dos judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si suas vestes. E ficaram ali sentados, montado guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo:
Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditemos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é Deus que o ama. Já que ele disse, eu sou o filho de Deus, do mesmo modo também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo disseram, ele está chamando por Messias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou num vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram, deixa que vamos ver Elias. Vamos ver se o Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu um forte grito e entregou o Espírito. Quem não puder se ajoelhar nesse momento, pode ficar sentado. Quem não tiver cadeira sentado, se inclina. Levantemo-nos. E eis que a cortina do santuário rasgou de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras partiram-se. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, e apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vamos sentar um pouquinho. Excelentíssimo senhor prefeito Zezé Gomes, primeira dama dos anjos, vereador Ney, prazeres, um dos prazeres. Muito bem. Vereador Daniel Laranjeira, presidente da Câmara. Amado povo de Deus, hoje é uma graça muito grande nós chegarmos até esse dia e nós estarmos aqui reunidos em torno de Cristo, em torno da sua palavra, em torno do seu altar. Talvez essa quaresma, talvez você não tenha vivido tantas penitências, tantas coisas externas, mas talvez porque Jesus ele tenha nos ensinado que eu e você, nós que fomos todos batizados e somos seguidores de Cristo, nós também na nossa vida vamos passar um pouquinho do que ele passou. Isso é importante.
Por quê? Porque se Jesus, o Filho de Deus, assumiu a natureza humana, e o assumir a natureza humana levou ele a todas as consequências humanas, inclusive a morte. Por isso, quando acontece alguma coisa na nossa vida, alguma provação, alguma tribulação, quando acontece alguma traição na nossa vida, o que acontece? O maior meio é nos unirmos a Cristo e saber que, a partir disso, nós sairemos vitoriosos. Todos nós somos chamados a refletir hoje e durante essa semana, a saber que Cristo está conosco, partindo das coisas mais difíceis que nós passamos na nossa vida. Todos nós. Porque a grande tentação do cristianismo moderno, que na verdade não é cristianismo, na verdade é um enfadamento de nome de cristão, onde se prega, por exemplo, uma prosperidade, se prega a bênção, longe de sofrimento, longe de tudo isso, que o pobre é uma maldição. Hoje dá até medo de você falar que é pobre, né? Você chega assim e fala, eu sou pobre. Não, criançada, assim o padre fala na catequese. Nós somos pobres. Não sou pobre não. Ele até chorou outro dia. Mas isso é a nossa realidade hoje. Né? Então veja, se nós hoje nós lemos o Evangelho de Mateus. Mateus, por que é importante? O ano passado a gente leu o Evangelho de Lucas. O ano que vem de Marcos. Dos 4 evangelistas, Mateus, ele escreveu o Evangelho em aramaico, na língua de Jesus. Não que os outros evangelhos tenham sido escrevidos errado, não é isso. É que Mateus, ele detalhou algumas coisas importantes e ele não combinou com São João, porque São João escreveu o Evangelho em grego, mas ele escreveu o Evangelho já provavelmente na ilha de Patmos. Mateus escreveu o Evangelho quando Jesus já tinha sido ressuscitado. Tanto é que primeiro vem a tradição oral, depois a tradição escrita. Mas por que o padre está dizendo isso? Porque Mateus hoje conta uns detalhes que nenhum outro evangelista contou. Por exemplo, um dos detalhes que Mateus conta é o que serve até hoje, embora alguns judeus não acreditem, mas você sabe que o único relato que se tem do terremoto que houve, do primeiro terremoto que houve na Terra Santa, em Israel, foi no dia da morte de Cristo. São Mateus relata claro isso. E São Mateus conta uma coisa, que no dia da morte de Cristo, ressuscitou várias pessoas do cemitério. Que é o que vai acontecer no futuro. Só que veja, Deus na sua sabedoria, e sobre nós, e aí a gente vai entender o mistério da Igreja Católica, não que nós somos melhores que os outros, não é isso. Mas por que a nossa fé ela tem uma diferença dos nossos outros irmãos? Porque os nossos outros irmãos, eles precisam sentir, esquecer, esses dois verbos é importante, ó, sentir, esquecer, e eles precisam também chegar, sentir, esquecer e chegar. Vamos gravar bem isso, que isso está presente em praticamente todas as religiões separadas do cristianismo católico. Sentir, o que mais? Veja, na fé católica, nós não sentimos muitas vezes alguma coisa. Por exemplo, nós vemos Jesus na hóstia, sim ou não? Não. Depois da consagração a gente vê o quê? Pão. Continua o pão.
Se não é a igreja na sua sabedoria para saber separar as hóstias que não são consagradas, aquelas que vão ser consagradas, depois da consagração, hora que o padre invoca o Espírito Santo, então, quando depois todo mundo comunga, o que sobra vai para o sacrário, aí fica a luzinha vermelha acesa, que é a presença de Cristo ali. Então, nos sacramentos da Igreja Católica, nós fazemos como Deus é na sua essência. Nós não vemos Deus. Quem vê Deus? Ou o cara é muito santo, ou o cara é doido. Nós que estamos aqui não tem como, né? A gente crê em Deus. Concorda com o padre ou não? Nós vemos Deus ou cremos em Deus? Tanto é que Jesus, quando ressuscita, você vai ver na Páscoa, você vai escutar o evangelho do segundo domingo da Páscoa, que Tomé não estava presente. Não é assim? O que Jesus fala para Tomé? Felizes daqueles que não viram. Ok? Então, nós não vemos, nós cremos. No casamento, o homem e a mulher se tornam uma só carne. Mas entre os dois, o padre abençoa e sai os dois de novo. Você vê ser uma só carne ali? Não. Mas é invisível. Você nem sente, porque depois de um tempo, um começa até a dar uma discutir com o outro, né? Assim, então, né? No começo, nossa... Não, o padre não está falando de vocês, por favor. Estou falando do pessoal aí fora, né? Que nos primeiros dias, fecha o olho um pouquinho, lembra dos primeiros dias que você casou. Nossa, foi o amor da minha vida, né? Chegava lá, ponto, e nem dormia direito, né? Fazia até vigília, né? Fazia até vigília de amores. E hoje, depois de 20 anos, tá do mesmo jeito. Capaz. Por quê? Por quê? Porque não é sentir. A essência do matrimônio está onde? Onde você não vê. Mas é uma só carne até o fim. A não ser que depois separe, etc e tal, depois comece de novo, não tem problema. Mas quando se recebe, só para a gente entender, um sacramento, o sacramento ele se torna o quê? É um sinal sensível, ou seja, um sinal material. Por exemplo, quando vai no hospital, Jesus falou que estava doente e fosse visitar. Você consegue ver o doente? Você consegue ver Jesus no doente? Sim ou não? Não. Quando nós vamos visitar as pessoas no hospital, você sente alguma coisa? Sente até vontade de ir embora, não é assim? Porque você não tem coragem de ficar com quem está doente. Mas Jesus está lá. Em todos os sacramentos da Igreja Católica, né? Quando vai crismar o adolescente, ou então quando vai fazer a primeira comunhão, até o pai e a mãe falam assim, misericórdia, ainda bem que você vai fazer a primeira comunhão, porque ninguém em casa aguenta mais, mas vai fazer. Você não vê, mas aquela que vai receber o Santíssimo Sacramento, e aquilo vai mudar aos poucos a vida dela, se ela abrir o coração, se ela... Mas nós não vamos ver nada disso. Significa que a fé católica não é sentir. Qual que é a segunda coisa que o padre disse? Esquecer. O que acontece? Veja, muitas seitas por aí, religião, que a culpa não é do povo. São os fundadores, que hoje nem está mais vivo. Agora, o grande problema é que, na nossa consciência, você tem que resolver um problema do pecado, da coisa errada que você fez. Para nós católicos, quando nós erramos, nós não vemos Jesus no confessionário, nós não vemos Jesus escondido. Mas a gente sabe que esse Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus Cristo, ele deu o poder de perdoar o pecado. Só que o que acontece quando nós não resolvemos o problema do perdão? A gente quer tentar abafar a nossa consciência. O que acontece na nossa consciência? A gente quer esquecer os erros, o mal que praticou. Não é assim? Sem repará-los. Por exemplo, imagina só quando nós aprendemos isso na teologia moral. Moral significa bons costumes. Então, por exemplo, a pessoa que rouba uma bicicleta, ela vem confessar. Então, o que você tem que falar para a pessoa? Meu filho, devolve a bicicleta. Mas para você não ser exposto, né? O que você faz? Para não gerar nenhum escândalo.
Deixa a bicicleta escondida lá. Ou então, basta você ver, por exemplo, a história da época de Irmã Dulce, na Bahia. Você sabe que na época da Irmã Dulce, a Bahia estava vivendo um problema sério. Como o Rio de Janeiro está hoje, a Bahia já estava na época da Irmã Dulce. Tanto é que a própria Irmã Dulce sofreu na época um assalto, teve um assalto lá de um ônibus na época dela, daquela jardineira, ônibus não, jardineira, né? Tem até hoje lá os fatos. E como que era a lei? Então as pessoas, por causa da Irmã Dulce, se convertiam, iam procurar ela, e ela já dava penitência, ou seja, olha, você tem que pegar, e ela dava penitência certinho. Falava para você, olha, tem que pegar e lá devolver para uma obra de caridade. E ela, como tinha muita obra de caridade, então, você pode ver que até hoje tem lá um complexo lá feito pela Irmã Dulce, um hospital, tem um UPA, igual aqui. Então veja, por que isso? Porque as pessoas querem esquecer os seus fatos que vêm. Agora, quando você repara aquilo que você fez, o que acontece? A reparação, ela é o começo da natureza da consciência voltar ao normal. A consciência só pode voltar ao normal se ela reparar o seu dano. Por isso que muitas pessoas aprendem errado nas seitas. Que Jesus perdoa tudo, mas sem reparação. Nós sabemos que Jesus reparou os nossos pecados, mas existe uma coisa chamada prática da justiça. E tudo isso, padre, nós queremos esquecer às vezes. Mas na Igreja Católica não. Na Igreja Católica nós aprendemos que Jesus vai sempre até o fim, quando nós morremos, vai chegar diante dele. Então, por isso que é importante resolvermos os problemas de consciência agora. No episódio da paixão, onde que aconteceu isso? Você viu que São Mateus, ele diz que tem dois... São Mateus é o único que fala ladrão. São João fala bem malfeitor. E tem um que fala, um evangelista que fala, dois estavam crucificados com Jesus. Fala que é dois homens. Então, um completa o outro. O que Mateus fala? Que dois ladrões. E Mateus fala, além disso, ele diz assim, ó, além de ser dois ladrões, ele falava assim, que os dois insultavam Jesus. Ou seja, São João vai dizer que um daqueles fala assim para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no... O que Jesus fala para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Por isso que hoje é o maior dia de lembrar-se que Jesus está a fim de fazer tudo, reparar os nossos erros, converter o nosso coração enquanto ainda respiramos. Nas pequenininhas coisas que tem. Então, por isso que muitas vezes para nós não é fácil. Quando a gente discute com alguém, quando as pessoas fazem coisas ruins para nós. O padre já falou isso várias vezes. Nós fazemos 10 coisas boas para as pessoas. Não é assim? Quando nós fazemos uma ruim, o que acontece? E Deus, quando Ele olha para nós, a gente faz uma coisa boa para Deus. E 10 ruim. Deus só olha para aquela coisa boa que a gente fez. Então o querer esquecer as coisas da consciência, querer, por exemplo, na nossa vida, o cristianismo não tem como apagar o sofrimento. Não tem como, por exemplo, no cristianismo, você chegar para um doente e chegar lá e falar assim, ó, você tem que entregar na mão de Deus, a gente tem que ir lá ungir, rezar, fazer a nossa parte. Mas se aquele doente falecer, nós acreditamos na eternidade. Nunca a esperança nossa pode morrer. Por isso que tem muita gente que muda de religião. Vê uma coisa assim, depara com a dor, com o sofrimento, com a morte. Não. Semana Santa é tempo de refletir sobre isso. E por último, quem está com o cérebro bom aí? O que foi o último que o padre falou? Até caiu o negócio. Hã? Já foi. Ih, rapaz, vocês estão igual o padre, hein? O que foi o primeiro?
Sentir. O segundo, esquecer. E o terceiro? Aê! Vamos repetir para ficar bem claro na nossa música. Sentir. Chegar. Qual que foi a meta de Cristo? A meta de Cristo era chegar aonde? A ressurreição. Só que isso estava guardado na sua alma. Para que Cristo pudesse ressuscitar, ele precisava fazer algumas coisas. E foram 3 coisas principais que a gente aprende na catequese. Primeiro, a encarnação. Primeiro, o Filho de Deus, que já havia desde toda a eternidade, precisou assumir a natureza humana. Por isso que Jesus, ele praticamente ele fez um abandono total da sua própria divindade. Ele abandonou a sua divindade nas mãos de Nossa Senhora e de São José. Por isso que são dois, tanto Nossa Senhora quanto São José, tem um papel importantíssimo na nossa fé, que intercede por nós, que está sempre nos protegendo. Então significa que Jesus, ele abandona totalmente ao nascer. Por isso que ele é ameaçado de morte. E aí ele pega e vai para onde? Para Belém. O anjo vai avisando. E aí a gente vê o mistério da encarnação. Segunda coisa, Jesus viveu plenamente a humanidade como eu e você. Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus teve frio. Tudo aquilo que nós passamos na nossa estrutura humana aconteceu com Jesus. Jesus não era um super-homem, cheio de poderes. Não, ele era verdadeiro Deus, que na hora de agir como Deus, ele agia sem deixar de ser homem. Porque ele só existia antes da natureza divina. A natureza humana, ele precisou para quê? Ele precisou para entregar-se a cada um de nós. É isso que é bonito no Evangelho, é isso que é bonito na igreja, é isso que nós precisamos compreender essa manhã. Que Jesus, ele assumiu a natureza humana e não tinha como ele voltar atrás. Que aí vem a terceira coisa, que foi a sua morte. Por isso que na cruz, desce daí se você é o Filho de Deus. Os homens queriam uma coisa mágica. Não, Jesus precisava morrer. Como eu vou morrer, como nós vamos morrer. Só que infelizmente a gente ainda não nos preparamos, nós temos medo. Não que a gente quer caçar a morte, não é isso. Mas a gente já tem que pensar que daqui 60 anos, você acha que eu vou estar aqui? Eu já estou com 53, o padre vive falando isso, não é piada, isso é sério. Você acha que o padre vai viver mais 60 anos? Mas não tem. É sério isso, a gente tem que começar a pensar sério, porque tem coisa que é lógica. Jesus quis viver, imagina, ele se entregou no auge, ele podia morrer com 60 anos, Jesus. Ele morreu com 33, no auge da sua vida. Ele quis morrer no auge da sua vida. Então a grande tentação é não pensarmos na eternidade. É não pensarmos, e aí a gente quando não pensa na eternidade, a gente fala, não vai ter nada, eu vou morrer, vou esquecer. Nada a ver. Nós vamos ficar acordadíssimos, ou seja, a nossa alma, na hora da morte, a nossa alma, ela foi criada com o nosso corpo. O corpo entra em falência. A alma, que já foi ressuscitada no dia do batismo, o que ela vai fazer? Ela vai querer Deus, ela vai voltar para Deus. Então todas as almas vão voltar para Deus. Todos, quem é bom, quem é ruim, todos vão voltar para Deus. Não podemos esquecer disso. Então significa que, padre, eu vou ressuscitar? Vai ressuscitar. Santo Tomás de Aquino, o padre falou isso em várias homilias. Ele fala que os dois maiores perguntaram para ele, para o grande santo da Idade Média, quais são os maiores milagres que Jesus fez? Ele falou, me dá um tempo que eu respondo. E ele ficou lá durante semanas.
estudando quais seriam os maiores milagres de Jesus. E ele pegou e deu a resposta. Foi até a Universidade da França e falou assim, olha, os 2 maiores milagres de Jesus, a Eucaristia e a ressurreição da carne. A Eucaristia, basta ser numa missa, ele falou. Você vai ver um ato externo, você não vai ver um ato interno, mas Jesus está lá. E a ressurreição da carne vai ter que todo mundo morrer para poder, então, a ressurreição da carne. Todos verão. Então ele falou assim que fé, quando a gente começa a acreditar na ressurreição da carne e na presença real de Cristo, o que acontece? Nós somos capazes de assimilar todos os outros milagres. Aí a gente vai entender por que um São Francisco Xavier, por que um Carlos Acutis, por que uma Santa Giana Beretta, quem é casado aqui, Giana Beretta, você que está com a sua gata aqui hoje, né? Quem namora, quem é casado, quem é noivo, não importa, está com a sua donzela aí. Nunca esqueça que vocês também podem ser santo. Antigamente pensava que santo era só padre, não é assim? Só padre religioso. Nossa, mãe, não podia ser santo mais por quê? Não. A igreja, ela percebe isso aí. E você pode ver agora que, infelizmente, a gente só conhece pouco. A gente está acostumado com Santo Antônio, São João, não é assim? Então, tem uma santa chamada Giana Beretta. Mãe de família. Esposa. 2 filhas. E Giana Beretta, ela teve uma doença grave durante a sua vida e veio a falecer. Giana Beretta, ela no leito da cama, e ela tem lá as cartas, o padre está lendo as cartas da Giana Beretta, que ela escrevia para o marido. Se você lê a carta, você fala, meu Deus, cara, que coisa. Eram umas coisas assim até meia, né, profunda. As coisas que ela falava para o marido, o senhor é o amor da minha vida. Não vejo a hora de, né, podermos dormir junto e fazer aquilo e aquilo. É assim, santos faziam isso. Qual que é a tentação do diabo hoje? O diabo, ele é esperto, ele quer que todo mundo, né? Fala assim, não. Antes de casar, quando é solteiro, o que o diabo faz? Quando é solteiro, ele fala assim, ó, vai, né? Rapaz, ó, vai devagar. Isso. Não tem problema. Sai com 2, 3, fica tranquilo. Vai. Quando casa, o que ele faz, o diabo? Até quando é solteiro, a pessoa até percebe a tentação. Mas quando casa, ninguém percebe. Porque quando casa, o diabo faz assim. Vive que nem freira, minha filha. Casar, esse negócio de sexo, casamento, o diabo ele faz isso. Ele é inteligente. Ele faz com que... É assim que ele vai destruindo as coisas. A grande tentação é não querer ser gente, não querer ser humano. E todo o mistério da paixão é esse. Se nós não entendermos a humanidade de Jesus. É claro que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus não precisou de certos afetos que o homem hoje precisa e a mulher precisa. Mas Jesus, ele veio para nos resgatar. Não vamos deixar hoje, nesse momento de silêncio agora que nós vamos fazer, nós vamos lembrar dos 4 evangelhos da Quaresma, sem deixar o da Samaritana. Que o padre gosta desse evangelho porque a Samaritana estava lá, toda encantada pela beleza de Jesus, né? Aí Jesus falou para ela, me dá água. Ela falou, é muito fundo o poço. Mas você pede água para mim, que sou samaritana, Jesus. Minha filha, eu tenho uma água para te dar que você nunca mais vai ter sede. Ela falou assim, aonde tem que eu vou beber? Né? Aí Jesus pega e fala como Deus ali. Vai lá e chama seu marido. O que ela falou? Eu não tenho marido. Aí Jesus fala para ela, se tivesse sim, e tá agora não é sim. Então quando Jesus fala isso, desmonta ela. Porque muitas vezes Jesus desmonta a gente também. Então significa que os evangelhos da Quaresma são as 4 ações humanas de Cristo durante a sua vida, para que a gente possa compreender hoje
que a humanidade de Jesus, na humanidade de Jesus, está a divindade escondida. E na divindade escondida de Deus Todo-Poderoso está Jesus Cristo. Em pé, professemos a fé. Creio em Deus Pai,